Vamos lá, 8º ano. Vou fazer com vocês aqui a correção do PET volume 2, né? As 4 semaninhas aí. Esse PET, ele trabalhou mais com a gente a questão de interpretação de texto e de inferir o significado, né, de determinadas palavras ou o sentido de determinadas expressões no texto. Então, no primeiro texto aí, na atividades da primeira semana, a gente tinha um texto na atividade 1. O que posso fazer para evitar a dengue? Né? E vocês tinham aí a interpretação a partir desse texto. Todo mundo leu o texto, né, gente? Impossível fazer a interpretação sem ler, embora esse tema seja muito conhecido por nós. Opa, vamos lá. No número 2. Identifique o meio mais eficiente de combate à dengue. A aplicação de inseticidas, o uso de raquetes elétricas ou a eliminação dos criadores dos mosquitos. Essa resposta, né, gente, até como diz os outros aí, com o pé nas costas, dava pra gente responder. A eliminação dos criadores de mosquitos. No trecho, dificilmente conseguem atingi-los, a expressão, né, los, retoma qual palavrinha do texto? Os carros chamados fumacês, inseticidas ou os mosquitos adultos? Já quem colocou aí os mosquitos adultos? Muito bem. No segmento, é uma tarefa muito difícil, muito desempenha que tipo de papel? Esse muito foi usado para explicar alguma coisa, para intensificar ou para complementar. Lembrando aí que a função, né, a palavrinha muito, pertence à classe de palavras dos advérbios e o sentido dele é intensificar. Ok? Terminamos aí a correçãozinha da primeira semana. Passamos lá para a segunda semana. Na segunda semana a gente tinha como proposta o mesmo texto e aí continuava as atividades a partir dele. Número 1 era reler. Número 2, quando entram em contato com a água, os ovos eclodem e originam as larvas. A palavra sublinhada estabelece entre os fatos uma relação de... Qual é a palavrinha? Quando. É uma relação de lugar, de modo ou de tempo? Advérbio de tempo, né, gente? Quando? Ontem, hoje, amanhã. Né? Peraí, deixa eu selecionar aqui. Tempo. Depois, na oração, os ovos eclodem, originam as larvas. O verbo destacado, eclodem, pode ser substituído por qual dos outros verbos sem causar prejuízo na compreensão aí? Os ovos surgem e originam? Os ovos somem e originam as larvas? Ou os ovos eclodem, né? Estouram. Estouram. É o mesmo que eclodir. Tá? Na passagem, acredite, eles estão muito próximos de você. O verbo destacado foi empregado para exprimir. Né? Com que ideia esse verbo foi usado aí? Esse tempo verbal. Para dar a ideia de um alerta, de um pedido ou de uma ordem? No caso aí, é um alerta. Né? Depois, releia. Releia este fragmento do texto. Potes, tanques, jarros de flores, latas, pneus, calhas de telhados. No fragmento acima, as reticências no final da frase indicam o quê? Um clima de suspense, uma citação incompleta ou a continuação dos locais? Claro, né, gente? A continuação dos locais. Além disso, existem outros lugares onde a larva pode se... o mosquito pode se proliferar. Ok? E no período?
Por isso que todos podemos ajudar a combater o mosquito. A expressão grifada introduz uma condição, uma finalidade ou uma conclusão. Aqui é introduzindo uma conclusão, né? Continuando, terceira semaninha, nós temos ainda interpretação de texto, né? E a partir delas a gente vai vendo o emprego das palavras, o significado, com que sentido elas foram usadas. Nós temos aí, gente, uma tirinha maravilhosa, que é a tirinha da Mafalda, do Quino. A Mafalda é uma personagem de um artista argentino e ela tem um cunho mais crítico da realidade, tá, gente? É uma personagem sempre com um cunho crítico. Então, vamos lá. Observe a fisionomia da mãe lá no último quadrinho. E em seguida comente a reação, né? Então vamos lá. Como é que tá a carinha da mãe aí? Vocês olharam, né? O que acontece aí nessa tirinha? O Manolito está insistindo com a Mafalda para que ela aceite o doce. A mãe da Mafalda fala, olha, aceita, que isso, ele está te oferecendo, não seja assim. Né? E no final a Mafalda vira para ela, olha, no final do mês você se entende com ele. Qual é a conclusão? O que aconteceu aí? A mãe se deu conta, né? A mãe da Mafalda fica decepcionada ao perceber que Manolito estava comercializando os doces. Ou seja, estava vendendo, né? Ele não estava oferecendo porque ele é um bom menino. Ele estava oferecendo porque ele estava vendendo e queria convencer a Mafalda a comprar. Ok? Depois. A tira em questão tem fim humorístico, jornalístico, publicitário ou didático. No caso aqui, ela tem um fim humorístico. São acentuadas pela mesma razão gramatical, exceto. Agora, a questão de acentuação para a gente. Das palavrinhas aí apresentadas, das 4 palavrinhas apresentadas para a gente, qual delas não recebe acento pelo mesmo motivo das outras? Então, nós temos na letra A, não. Na letra B, já. Letra C, mês. E letra D, tá. Que é uma abreviação de está, tá? O que acontece? Nós temos aí a palavrinha, gente, que não recebe acento gramatical pela mesma razão das outras, as outras recebem acento nas vocaizinhas, são as últimas da sílaba, né? A palavrinha aí é não. Principalmente porque não nem recebe acento. Coloca aí na cabeça de vocês, tio não é acento. Tá? Ele não é um sinal de acento, ele é um símbolo de nasalização. O que é isso? Que o som vai sair pelo nariz. Não, tá? Se eu não tenho esse indicador, a pessoa que está lendo pode falar now. Tá errado? Não, eu não indiquei que o som tem que ser nasal. Ok? Então, essa é a justificativa desse uso aí. Tio não é acento, é a letra A. Depois, releia o trecho. Não seja assim, Mafalda. Aceite o caramelo que o Manolito está lhe oferecendo. Agora, identifique a ideia expressa nos termos sublinhados. Não seja assim, aceite. Qual é a ideia que é expressa aí? Lembra do tempo verbal? Qual é o tempo verbal que foi utilizado aí? Imperativo negativo e imperativo afirmativo. Não seja, aceite. A ideia expressa pelo imperativo é de ordem.
Nesse caso em específico, porque vem da mãe. Porque pode ser um pedido, perdoai as nossas ofensas, né? Pode ser uma súplica, escutai-me, ó Senhor. Mas nesse caso aí, como veio da mãe, é um ser superior, a filha entendeu como uma ordem. Ok? Terminamos aí a correção da terceira semana. Vamos passar agora para a quarta semana. E a saudade está deslascada. Voando. Já engasguei aqui agora. Vamos lá. Na quarta semana, a gente tem uma notícia, né? A nova droga aí aprovada pela Anvisa para tratamento de câncer contra o câncer do pulmão e de pele. Vocês tinham que ler o texto, né? E número 2, qual é o objetivo desse texto? Persuadir. O que é persuadir alguém? Convencer a pessoa daquilo que você está falando. Então, quando eu digo compre batom, eu quero convencer você a comprar batom. Se eu digo doe sangue, eu quero te convencer de que doar sangue é importante. No caso, esse texto tem a intenção de persuadir, de te convencer a alguma coisa? Não. Ele está alertando? Olha, 10 minutos bastam. Vamos ajudar a evitar a dengue. Está alertando? Não. Ele está divulgando alguma coisa? Não. Ele está informando. O objetivo desse texto é informar. E qual é a informação que ele traz para a gente? A nova droga que foi aprovada aí. Indique a finalidade do emprego dos 2 pontos no trecho. O primeiro remédio para tratar 2 tipos de câncer, o de pulmão e o de melanoma, que é o de pele. Qual é a finalidade desses 2 pontos aí? Apresentar, deixa eu colocar direitinho, a finalidade é apresentar uma enumeração. Vocês lembram lá quando vocês estudaram isso, né? Estudaram sinais de pontuação, ou seja, contar quais são os tipos de câncer tem acento, de câncer tratados pelo medicamento. Ok? Enumerar, contar. Depois, assinale a alternativa em que o termo sublinhado pode ser substituído pelo termo entre colchetes sem interferência de sentido, ou seja, sem mudar o sentido, que é determinado pela Anvisa, que é sugerido pela Anvisa. Uma coisa é determinar, outra coisa é só sugerir. Esses remédios aumentam expressivamente a sobrevida, substancialmente. Tem poucos efeitos colaterais em comparação, em consonância com as terapias. Segundo estimativas no Instituto Nacional do Câncer, segundo dados, né? E aí, como alternativa, a gente vai ter a letra B. A letra B mesmo. Deixa eu subir aqui o... Ai. Foi demais. Apanhando do computador. Aí de novo. Vamos lá, ok. Depois. A mesma razão gramatical justifica o acento da seguinte duplas de palavras.
Quais são, das duplas de palavras, aquelas que recebem um acento pelo mesmo motivo? Tá? Nós vamos ter aí cânceres, que é o plural de câncer, e quando você separa, fica cânceres, né? Imunológico. Aqui, gente, nesse caso, elas são palavras o quê? Palavras paroxítonas. E a outra vai ser remédio e agência. Remédio, agência. São palavras paroxítonas terminadas em ditongo. O que é ditongo? Encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Depois, transcreva do texto da notícia lá um exemplo, foi demais, um exemplo de vírgula usado para realizar a inversão na ordem dos termos. O que é realizar a inversão, gente? Olha, presta atenção. A ordem frasal na língua portuguesa é sujeito, verbo, complemento ou objetos, tá? SVO, SVC, os complementos do verbo. O que acontece? Quando eu tiro um desses itens de lugar na frase, eu vou precisar sinalizar com a vírgula. Então, encontre lá no texto um desses exemplos. Nós temos lá, ó, deixa eu copiar ali do texto, a circulação do medicamento, vírgula, falta apenas definir o preço que é determinado pela Anvisa. Né? Então, esse para a circulação do medicamento está deslocado. Falta apenas definir o preço para a circulação do medicamento. Seria a ordem correta da frase. Essa expressãozinha que é determinada pela Anvisa é uma inserção, uma coisa que eu coloquei para melhor explicar o texto, tá? Que é o que eles estão pedindo ali na letra B. Quem deu esse exemplo aí, que é determinado pela Anvisa, está dando uma explicação, uma inserção de quem define o preço. E tem o outro aqui, ó. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta segunda-feira 4 a droga vídeo, acho que eu copiei certo. Opdivo da farmacêutica Brizol. Aonde está a inserção, professora? Tá aqui, ó. A frase é: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a droga Opdivo da farmacêutica Brizol. Essa informação aqui, ó, deixa eu descer, isso. Nesta segunda-feira, deixa eu pôr aqui de outra corzinha, verde.
Não ficou claro demais. Essa informação é que é a inserção de um termo no meio da frase. E como eu inseri um termo aí, ele deve ser... Piorou. Vamos no técnica preto com vermelho, né? Que fica legal. Embora eu não seja flamenguista. Essa inserçãozinha aí precisa ser colocada entre vírgulas, porque ela está no meio da frase, né? Saiu da sua ordem normal. Aprovou a droga Opdivo da farmacêutica Brizol. Quando que ela aprovou? Nessa segunda-feira. A informação foi deslocada do lugar. Tá bom? No número 7, existem expressões que têm por função retomar as ideias ditas anteriormente. Tem um erro aí de português do cara aí de digitação. Dessa forma, torna-se possível estabelecer a circulação entre as frases e ou parágrafos que integram um texto. Identifique os referentes das palavras destacadas em o primeiro remédio para tratar os tipos de câncer. Esse o primeiro remédio está se referindo a quê, gente? Isso mesmo, ao Opdivo. Não é isso? O nome do remédio lá que foi aprovado pela Anvisa. Deixa eu pôr ele em vermelhinho aqui. Depois, os estudos demonstram que esses remédios aumentam expressivamente. Esses remédios aí, que tipo de remédios? Nossa, é um nome difícil. Imunoterápicos. Casos da doença no Brasil em 2016. Da doença. Que tipo de doença? Do câncer, né, gente? Aí são os cânceres. E esse custo costuma decair em aproximadamente 40%. Que custo? É esse. O custo de 55 mil. Não, reais. Ok? Terminamos aí a correção do nosso PET volume 2. Nos preparamos de corpo e alma, né, para o PET número 3. Façam as atividades, não deixem de enviar para a gente, tá? Eu sei que não se compara ao ensino em sala de aula. Nós estamos torcendo aí para que isso tudo acabe o mais rápido possível, ok? Beijinho para vocês. Fica em casa, né, gente?